Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu a considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Estava fazendo meu devocional aqui em Filipenses 3, acabei de ler o versículo 4 aos 9, e algo me pegou hoje assim de uma forma assim incrível, porque a gente sabe o quanto Paulo, enquanto apóstolo, ele foi muito bem sucedido em tudo que ele fez, mesmo não tendo buscado isso, mesmo pregando o tempo todo que o que ele queria é que nós nos tornássemos mais parecidos com Jesus. E aqui eu vou destrinchar aqui um pouco. Vamos lá. Paulo, que era Saulo, né? Os teólogos dizem que esse nome Saulo veio de uma referência, de uma dedicação ao rei Saul. E quando ele fala que ele veio de uma tribo, que é a tribo de Benjamim, é a tribo mais importante, é a tribo de reis, do primeiro rei, que é o rei Saul. E ele fala, circuncidado ao 8º dia. Eu anotei tudo aqui na Bíblia. Ou seja, ele obedecia a lei desde bebê. Da linhagem de Israel, ou seja, sangue puro de judeu. Da tribo de Benjamim, como eu disse, uma tribo respeitada, uma tribo de onde veio o primeiro rei, o rei Saul. Hebreu de hebreus, hebreu verdadeiro, né, que ele fala. Criado na cultura judaica, fiel às tradições. Fariseu significa que ele era de um grupo extremamente rigoroso com a lei. Zeloso, perseguidor, ou seja, ele acreditava que ele estava defendendo a fé. Irrepreensível à lei, isso é uma coisa que ninguém poderia falar de Paulo, porque ninguém podia apontar um erro nesse sentido, ele era irrepreensível, ninguém podia falar que ele tinha feito algo errado, nesse sentido de cumprir a lei. Ou seja, ele tinha status religioso, ele tinha privilégio, ele tinha os méritos próprios. Mas o que ele está confrontando a igreja de Filipos aqui? Em Gálatas 1, do 13 ao 14, ele vai dizer: vocês ouviram como era a minha conduta no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus e procurava destruí-la, e progredia no judaísmo mais do que muitos na minha idade, ou seja, isso prova o quanto ele era irrepreensível, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. E no paralelo a isso, o outro texto vai dizer, em Filipenses, né, 3, do 7 ao 8, que eu acabei de ler, mas que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ou seja, aqui em Gálatas está contando como ele era no judaísmo e como ele se converte a partir disso e como isso se torna perda para ele. E nos dois textos, Paulo lembra de quem ele era, um fariseu exemplar, orgulhoso da tradição judaica, zeloso da lei e até perseguidor da igreja, porque ele acreditava que perseguindo a igreja, ele estava defendendo a lei, defendendo o judaísmo. E ele quer mostrar o quanto ele estava preso à ideia de que ser justo dependia de obedecer a leis, obedecer à regra. Então a lei para Paulo ali era uma sombra, era no que ele se apoiava, era no que ele acreditava desde bebê, como ele diz aqui. Eu fui circuncidado no 8º dia, isso quer dizer que ele cumpria a lei desde quando ele tinha 8 dias de vida. Não sei nem porque eu tirei o óculos, porque eu não vou enxergar sem óculos. Acontece um ponto de virada, que é o encontro de Paulo com Cristo. E novamente lá em Gálatas 1, do 15 ao 16, ele diz: mas quando Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe, mesmo ele sendo circuncidado no 8º dia, ele já tinha sido separado desde o ventre da mãe dele. Então, em algum momento, ia acontecer, estava predestinado a acontecer. Me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça. Achou bem revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. E ambos os textos do Paulo marcam esse momento da virada, que tudo que antes dava orgulho espiritual para ele vira um nada comparado à grandeza de estar com Cristo, viver para Cristo e a graça de Deus. E ele entende que a salvação não é conquistada, é recebida, é de graça. Então, nesse momento, a fé substitui o mérito. Olha, vou ler novamente quantos méritos ele tinha. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Olha o tanto de privilégios que a gente pode dizer, né, como se dizem hoje em dia, privilégio. Ele era um privilegiado. Ele era, tipo assim, vamos supor, da mais alta classe do judaísmo. Mas a graça de Deus o encontrou em algum momento. E aí ele passa a ter uma nova identidade, que é viver pela graça. Filipenses 3:9, vamos lá.
e ser encontrado nele. Não tem da minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E isso pra mim é quando o contexto faz todo sentido, porque quando a gente lê aqui todos esses privilégios, todos esses méritos que Paulo tinha, e logo no versículo seguinte ele dizer, mas o que pra mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Esse que é um versículo tão conhecido. Tudo considera como perda por causa de Cristo. Olha o contexto que vem antes. Olha o contexto que ele tá de tantos privilégios que ele tinha, de tudo que ele fazia pela lei, de quanto ele era reconhecido, de quanto ele fazia. E que em Gálatas ele vai dizer: eu progredi no judaísmo mais do que muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. E ainda assim, ele perdeu tudo, bem entre aspas, né, por conta de Cristo. E o momento de encontro de Paulo com Jesus é marcante porque, primeiro, Jesus já chega naquela forma de confronto, mas ao mesmo tempo é amor, porque ele precisava de Paulo e precisava que Paulo parasse de perseguir a igreja e se tornasse um perseguido. E é o que realmente acontece com Paulo. E em Atos 9, 3 ao 6, aparece o encontro deles. Indo Saulo pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo, antes de se tornar Paulo, ele estava nessa missão de perseguir cristãos, e no caminho ele é surpreendido pela voz do próprio Jesus ressuscitado. E depois disso, Paulo fica cego por 3 dias, recebe a cura por Ananias, né? E isso simboliza ali a cegueira que ele tinha espiritual e a verdadeira visão que ele vai ter a partir desse momento, quando ele é curado por Ananias e recebe o Espírito, e a vida dele é transformada através ali daquele batismo também, que ele acaba sendo batizado, né, no Espírito, e recebe essa nova missão. Cara, eu tava lendo isso aqui, assim, me pegou, assim, de uma maneira que às vezes a gente não tá se ligando tanto de privilégios que a gente tem, e do quanto isso nos prende em algumas coisas. Tô falando de privilégios materiais mesmo, porque às vezes isso nos prende. Isso não nos deixa sair do lugar para ir provar a graça de Deus em outros aspectos. Deus acaba tirando muitas coisas da gente porque a gente está muito agarrado e preso naquilo. Paulo, ele estava preso aos privilégios dele enquanto cumpridor da lei, enquanto cumpridor daquilo que ele aprendeu desde que ele nasceu. Mas nós também estamos presos em algumas coisas materiais ou em algumas coisas que nos dão um status religioso. E enquanto Deus não tira isso da gente, não chega até nós e se apresenta como Jesus Cristo, aquele que prova pra nós quem Ele é, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio ao nosso pecado, mesmo em meio à culpa que a gente carrega, mesmo em meio a tantas coisas que a gente acarreta com a gente nesse momento. Não tô falando só de coisas boas, não tô falando só de privilégios, não tô falando só de ter ou não ter, ou de bens materiais, não. Até as coisas ruins que a gente carrega com a gente. A culpa, o medo, o não realizar. Jesus se apresenta pra gente nesse contexto e fala assim: eu preciso que você seja, eu preciso que você fale, eu preciso que você mostre que você também, que você não é só um cumpridor, eu preciso que você mostre que você não é só alguém que tá ali fazendo por fazer e indo à igreja e fazendo coisas que são, claro, que são relevantes para o reino, mas que não é só isso, sabe? É o seu coração que eu preciso, é a sua entrega que eu preciso. Olha o que Paulo viveu, olha o que Paulo passou para poder ser até hoje um referencial de apóstolo, de alguém que realmente foi discípulo do Senhor, que foi um grande missionário, que pregou tantas coisas, escreveu tantas cartas a tantas cidades e igrejas que precisavam ouvir o que ele tinha para falar. Lá no versículo 12, prosseguindo para o alvo, ele vai falar: não que eu já tenha obtido tudo isso e tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficando para trás e prosseguindo para o alvo. As coisas estão adiante, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. Ele está falando de cidadania, ele está falando de um pertencimento.
Ou seja, nosso pertencimento não está onde nós nascemos, não está na forma que nós cumprimos até hoje, não está no que nós nos tornamos, na nossa profissão, no que construímos, de onde viemos, não, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E isso é um confronto para mim também, porque o medo que eu tenho de morrer, de encontrar Jesus, de ver o céu, porque eu tô tão apegado nas coisas daqui dessa terra que eu não consigo ver o desconhecido, e o desconhecido é a cidadania dos céus, o desconhecido é encontrar Jesus, o desconhecido é se deixar todas as coisas desse mundo e encontrar o único, o perfeito, o alguém mais belo. Quando Paulo fala, por isso eu considero tudo como perda, é porque ele viu alguém que era melhor, ele viu alguém que era mais belo, ele viu alguém que realmente merecia esse pertencimento dele, essa entrega dele. Eu falo pra vocês de todo o meu coração, a gente ainda não reconheceu alguém mais belo. A gente ainda não olhou para aquele que pode todas as coisas. E eu não tô falando aqui novamente de um lugar onde a gente vai ganhar, a gente vai vencer, a gente vai prosperar, a gente vai... Não, eu tô falando aqui de uma coisa que queime os nossos corações, que a gente apenas olhe para Jesus e olhe para Jesus e foque no alvo. E Paulo fala, prosseguindo para o alvo, esqueça-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio celestial. Tô falando aqui dos céus. Eu tô falando aqui de novos céus e uma nova terra. E isso é uma coisa que tem que queimar os nossos corações. E eu desejo que queime no meu, eu desejo que queime no seu. Que a gente possa ser pelo menos 1% daquilo que Cristo foi. E que a gente possa realmente olhar apaixonado novamente para Jesus Cristo. Que eu possa olhar novamente apaixonado para Jesus Cristo. E que eu venha ter essa consciência de que as coisas que estão aqui nessa terra não são para nós. A gente busca um prêmio celestial que vale mais que qualquer coisa nessa terra.